Bom dia, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos nós partilharmos a reflexão do Evangelho do dia de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Amém? Iniciemos então a nossa reflexão com a proclamação da palavra do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queriam, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. E o matarão e ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir um pouco então sobre esse evangelho para o dia de hoje, então, meus irmãos. Vamos lá? O que esse evangelho já vem nos dizer assim logo no começo? Ele aqui acompanhando que Jesus disse a seus discípulos sobre a aproximação da sua morte e da sua ressurreição. E ensinou-lhes quem será o maior no reino de Deus. Ele adverteu sobre a consequência de levar as outras pessoas a pecar e os instruiu a se afastarem das influências que podem levar só eles e também as pessoas ao pecado. Nessa narrativa de Marcos, a palavra de Jesus tem a dizer a respeito sobre o seu anúncio, porque a todo momento Cristo estava ali com os seus discípulos, catequizando eles. E ali ele estava mais uma vez catequizando e dizendo a eles sobre a sua morte, a sua ressurreição. Porém, os discípulos, eles não entendiam muito o que Jesus queria dizer com aquelas palavras, sabe? Eles não tinham aquele discernimento do que iria acontecer, ou não queriam entender, porque eles também tinham medo ali de entrar naquele conflito, de entrar em confusão, e então eles não procuravam se adentrar muito sobre esse tipo de assunto, ali se debatendo com Jesus, porque eles tinham medo, né? Que eles sabiam que ia através daquilo ali, e falar sobre a morte, falar sobre ressurreição, eles não tinham muita sabedoria, tinham medo e não queriam ali entrar em discussão sobre aquele assunto. E por isso Jesus diz que tem a ver claramente com doação generosa da vida, do serviço humilde aos irmãos. O discípulo de Jesus, ele é chamado a segui-lo, fazendo-se servidor como ele. Jesus se revelou na humildade da manjedoura em Belém. Deus se fez servo no lava-pés e na cruz. Deus se faz presente na simplicidade do pão eucarístico. A vida de um cristão não pode ser diferente disso. Ela deve ser marcada ali pelo serviço, pela doação de cada um de si mesmo, pela entrega, pela humildade, sem querer atravessar, sem querer ser maior que as pessoas. E com tudo isso, ele consegue sim que mostrar para os discípulos
Quem é o maior no reino dos céus? E o que ele faz? Ele pega ali uma criança, um menino, coloca no meio dele e abraça essa criança e compara essa criança ao reino dos céus. E por que ele vai fazer isso? Para mostrar ali para seus discípulos e ensiná-los e ensinar para nós mesmos. Naquela época, as crianças, elas eram rejeitadas. Elas não tinham opiniões, elas não podiam falar, não podiam se manifestar. Naquele tempo, as crianças nem mesmo eram contadas, apenas os adultos. Então a criança era sempre deixada de escanteio, não tinha validade nenhuma. E nos dias de hoje, o que acontece? Será que não acontece a mesma coisa? As crianças de hoje também não são rejeitadas? Quantas delas são abortadas ainda no ventre? Quantas delas ainda nós os rejeitamos? Quantas crianças estão largadas na sociedade, sem atenção? E não só crianças, também os pobres, os menos favorecidos, que não têm o direito a dar a sua opinião. Porque pessoas que acham que por ter o poder na mão são maiores e podem falar o que quiserem e fazer, porque eles impunham isso eles impõem isso no nosso tempo. E naquele tempo também era dessa maneira que aconteciam. As crianças também, elas não tinham opiniões. E Jesus vem mudar tudo isso, ensinando aos seus discípulos que quando eles estavam vindo, que eles estavam caminhando e discutiam quem seria o maior, seria Roma, o reinado de Roma ou Jesus Cristo. E Jesus não veio ali mais uma vez mostrar para ele que ele veio pregar a desunião, o ódio, não. Ele veio trazer o amor, a misericórdia, o que nós devemos fazer diante de situações, não humilhar os mais pobres, sabe? Não querer passar por cima deles. E nesse evangelho, Jesus vem dizer a tudo isso para cada um de nós, que hoje nós somos chamados a testemunhar a alegria de servir a Cristo, acolher e servir os pequeninos, não só como crianças, mas os pequeninos de coração, os mais velhos, os menos favorecidos, os pobres, os adoecidos, esses que não têm, que procuram não ter mais assim, ter lugar na sociedade, porque são impostas pessoas de poder e não dão mais oportunidades a elas para viver dignamente. E Jesus vem mostrar que nós, como cristãos, devemos sim apoiar essas pessoas, colocar-nos diante delas e dar privilégio a elas, deixar que elas falem, ajudá-las de todas as maneiras. Esse é o reino de Deus que vem trazer nesse evangelho e nessa meditação, nessa palavra de hoje. Que nós possamos entender que o reino de Deus, ele é formado por amor e misericórdia. Que no dia de hoje nós possamos entender que a alegria e o viver em Jesus Cristo, carregando a nossa cruz, é poder ajudar e ter misericórdia dos mais pequeninos. Amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso, que o seu dia seja repleto do Espírito Santo e que nessa caminhada você possa sim se fazer pequeno para que Cristo possa se engrandecer dentro do seu coração. Um bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria.